personalização e dicas gerais. Antes da gente voltar para o Excel, eu deletei aqui os registros que eu havia inserido, porque a gente vai reinserir esses registros. Mas antes, haverá uma série de dicas para a gente melhorar nosso código. Primeiro de tudo é o check, né? A gente não colocou o check aqui. Então, como faremos? Desenvolvedor, Visual Basic, e aqui está nosso código, né? Então eu quero que a cada loop que ele faça, lá na última coluna, que é a coluna 8, né? Se é aqui a penúltima é a sétima, ele é a oitava. Então lá na coluna 8, eu quero que ele insira um valor 1, que aí vai ser aquele certinho que a gente configurou lá na formatação condicional. Então o que eu vou fazer? Super simples aqui. Eu vou colocar aqui no final. Então ele vai fazer tudo isso no final. Aqui eu vou alterar a coluna. Então eu quero que na célula, na linha I, que vai ser determinado pelo loop, coluna 8, a oitava coluna, que é a coluna H, ponto value seja igual a 1. Tá? Então, sempre que tiver êxito aqui, der tudo certo, ele vai lá e vai colocar um valor 1, que na nossa formatação condicional está representado pelo certo. Depois disso, depois que ele concluir, eu quero também que ele coloque um MSG Box, tá? Então aqui eu fiz um canivete suíço também, ficará aí nos recursos. Você pode salvar, isso daqui é de extrema importância, que eu deixei várias dicas. E a dica que a gente vai utilizar é a dica da apresentar a mensagem. Então a gente vai apresentar uma mensagem aqui, ó. Eu deixei salvo aqui, não vou ter o trabalho de fazer, mas note que o argumento para apresentar uma mensagem é MSG Box, entre aspas, a mensagem que você quer que apresente, vírgula. Aí ele vai pedir o tipo, né? Então aqui eu coloquei VB Information. Se eu colocasse VB Erro, ele ia apresentar aquele ícone de erro, tal. Esse daqui é uma information, fica só uma exclamação azul. E o título da mensagem, importante, tá? Então esses são os argumentos. Vou copiar aqui e vou colar dentro, fora do nosso loop, tá? Então aqui, ó, nessa linha acaba o nosso loop. E depois que tiver tudo concluído, ele vai me apresentar a mensagem aqui, ó. Processo finalizado, beleza? Então, vamos fazer um teste aqui agora, de novo, para ver se vai dar certo aqui. Agora ele vai colocar o check aqui. Vamos testar em 3, 2, 1. Bora nessa. Então ele vai fazer toda a rotina aqui. Perdão, aqui eu tenho que voltar lá para a tela inicial do SAP. Como não estava, ele deu um erro aqui. Vou dar um fim, tá? Eu já sabia onde estava o erro. E agora eu vou mandar executar novamente. Então vamos lá. Agora sim, ele começa a executar. Está fazendo o cadastro. Vamos dar uma olhada na planilha. Se bem que ele não está deixando, porque está muito rápido. Olha só. Vamos aguardar terminar. Mas na prática, agora ele tem que, lá na última coluna, colocar um checkzinho de... Ó, aqui eu já passei, aqui deu tudo certo. E olha só, ele apresentou a mensagem, ó, importante, processo finalizado, colocou aqui o I, né, como uma informação, ok. E olha só, então eu sei que ele percorreu todas as linhas da nossa tabela, tá? Se tivesse dado algum erro, por exemplo, deu um erro, eu ia vir aqui e ia ver qual foi a última que estava com certo. Se tivesse aqui, eu sei que daqui para baixo ele teria que refazer, né? Então, vamos acessar aqui, ó, SM30, e olha só os registros aqui inseridos, bonitinho, 20 registros, muito legal, né? Isso é sensacional. Eu vou deletar aqui novamente, vai que a gente precisa utilizar, mas aqui a gente agora vai focar em algumas dicas gerais, tá? Dicas gerais aí que vai melhorar o aspecto do seu código e da sua planilha. Com base lá no canivete suíço, deixa eu voltar aqui para o inicial, para a gente não ter problema se executar. Aqui eu vou deletar. E lá no nosso Visual Basic, vamos seguir aqui, ó. Primeiro de tudo, a primeira dica que eu dou é minimizar e maximizar a planilha.
Então aqui essa instrução a gente pode colocar antes de começar o código e aqui depois que o código termina. O que ele vai fazer? Automaticamente ele minimiza o SAP, perdão, o Excel e fica meio que rodando em background. E quem tá, enquanto ele está rodando, você não consegue acessar, ele fica minimizado aqui, tipo ele força ele força a ficar minimizado, tá? Essa é uma dica. Então vamos inserir lá, ó, a gente vai testando. Então aqui, ó, antes de começar o loop, né? Eu vou colocar aqui para ele minimizar. E aqui eu vou colocar para ele maximizar bem aqui, tá? Ele vai minimizar e depois ele vai maximizar depois que o processo estiver concluído. Inclusive, eu vou colocar uma mensagem aqui, ó. Ó, atenção, irei minimizar o Excel. Te avisarei quando o processo for concluído. É bem legal a gente ter essas preocupações principalmente se a gente for desenvolver para outra pessoa utilizar, né? Então a gente meio que tem que pensar aí na experiência do usuário na utilização. Então olha só. Então aqui ele vai começar a rotina, ele vai me apresentar uma mensagem, depois que ele me apresentar a mensagem, ele vai minimizar o Excel e ele só vai maximizar depois que finalizar, e aí é que ele vai me apresentar ainda uma mensagem. Aqui eu não vou colocar até a última linha, que vai demorar a linha 2 até a linha 3. Então ele só vai basicamente fazer 2 registros, tá? Que eu comentei para ele não ir até a última linha, que aí fica bem mais rápido. Vou mandar executar. Deixa eu só confirmar aqui, beleza? Vou mandar executar. Tá. Aqui, sem querer, eu tirei o aspas simples, ok? Aqui é só um comentário, né? Então, por isso que ele acusou um erro. Então, vou mandar executar. E perceba, olha só, ele já me avisa aqui, ó. Atenção, irei minimizar o Excel, te avisarei quando o processo for concluído. Dá um ok, e aí ele começa a rotina. Ele vai adicionar 2 registros apenas processo finalizado, ok. Certo? Aqui, no fim das contas, ele acabou dando um bugzinho aqui, perdeu a formatação condicional porque eu deletei. Olha só, deletei, mas beleza, agora restabeleceu. Deixa eu salvar aqui e vamos ver o que a gente tem mais aqui de dicas. A gente pode inserir um tempo de pausa entre o loop. Então você vê que ele fica muito rápido, né? Ele é muito rápido. E dependendo da sua conexão, da sua VPN, de como você está acessando o SAP, às vezes pode ser mais rápido do que o próprio SAP. Isso pode ocasionar um erro. Então, eu recomendo a gente inserir, dependendo do caso, inserir no final um timezinho, tá? Então aqui, no caso, ó, vou colocar um time, que é essa string aqui, e a gente coloca, ó, aqui no caso, horas, minutos e segundos. Estou colocando um intervalo de 1 segundo. Talvez 1 segundo já seja suficiente. Quero colocar 5 segundos. Beleza, vou colocar aqui 5 segundos, tá? Só entrar lá na tabela e deletar os registros que a gente incluiu, que eu vou adicionar eles novamente. Confirmar, salvar, beleza, salvei. Voltar aqui para o início de tudo. Vamos colocar aqui para rodar. Deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar de novo aqui a formatação e mandar executar. Vamos lá. Então ele vai minimizar, minimizou, inseriu as informações. Ó, agora perceba que ele está dando uma pausa. 5 segundos, foi lá, inseriu novamente. Ok? 5 segundos, vai lá, insere novamente e agora finalizou o processo. Tá? Então, esse time aqui, ele pode ser importante para você fazer esse intervalo, tá? Intervalar entre uma inserção e outra, porque às vezes o código pode ser mais rápido do que o próprio SAP, tá? Outra dica muito importante e muito legal é mais no aspecto visual. Aqui a gente pode inserir esses private sub aqui, que o que faz? Ele vai ocultar essa barra de fórmula, tá? Essa barra de fórmula aqui, ele oculta. Então nisso você ganha um espaço maior aqui, né? Aqui você pode deixar ocultado e aqui também ele vai ocultar a barra de fórmula. Então vamos lá, ó, desenvolvedor,
Visual Basic, só que aí agora você vai inserir esse código aqui, ó, esta pasta de trabalho, ok? Vou dar 2 cliques aqui, eu vou selecionar o Workbook, então ele já colocou aqui o sub, né? Mas a gente pode vir aqui, ó, e copiar esses dois e colar aqui, tá? Colei. O que ele está fazendo aqui? Primeiro, quando ele abrir essa pasta, né, esse arquivo, ele vai lá e vai desabilitar a barra de fórmula. Porém, quando a gente fechar, ele vai reabilitar, porque senão o próximo arquivo que você for abrir vai ficar sem a barra de fórmula e você vai ter que ir lá manualmente e habilitar. Mas isso daqui dá um charme a mais aí para o seu workbook, né, para o seu código. Então, ó, vou salvar, vou sair desse arquivo e vou abri-lo novamente. Você verá que ele não vai ter a barra de fórmula mais, tá? Ele vai ocultar, ó. Olha só, ele ocultou. Então aqui eu ganhei um byte espaço, né? Eu ganhei um byte espaço, aqui no layout a gente poderia tirar as linhas e os títulos, então a gente vai ganhando espaço aqui, tá? E isso daqui eu gosto de fazer também. E por último, a dica assim, que eu acho a mais importante de todas é você proteger o seu projeto com senha. Porque você teve todo o trabalho para desenvolver. Aí vem um zoião lá e pega esse seu código aqui, utiliza em outro projeto e ganha todo o mérito em cima de você. Então você tem que proteger o seu código. Como você vai fazer isso? Ferramentas, opções, não é opções, perdão. Ferramentas, propriedades de VBA Project. E aqui em proteção você vem, ó, bloquear projeto para exibição. E coloca uma senha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dou um Enter, nada muda aqui, beleza. Mas eu vou fechar esse arquivo e vou reabri-lo. Vou reabrir esse arquivo. Aí eu vou fingir que eu sou o xereta lá, que quer fuçar o seu... Nossa, que código legal que o Beltrano fez. Vou xeretar, vou tentar copiar para ganhar méritos em cima do que ele fez. Se ele tentar vir aqui, ó, ele dá 2 cliques, não deixa abrir. Entendeu? Então você bloqueou esse código e só você vai conseguir fazer a manutenção dele, tá? Então você vai ser o centralizador dessa automatização. Vou colocar a senha aqui, dou um Enter e agora ele libera, beleza? Então isso é super importante, tá? Dê valor aí ao seu suor, tudo que você, o tempo que você teve que gastar para aprender e para desenvolver, tá? E essa é a principal dica que eu deixo aqui para você. No mais é isso, essas são as dicas, esse arquivo vai ficar lá nos recursos, né? Que nem eu falei, seu canivete suíço, deixa salvo isso daqui, você não precisa ficar decorando todos esses códigos, como fazer na unha. Já deixa salvo lá e quando precisar é só ir lá e utilizá-lo, beleza? Então, neste vídeo, é isso que eu queria trazer de dicas gerais. E a gente se vê aí no próximo vídeo, que é a finalização. Até lá!